Graça e paz, irmãos, principalmente você que é da IBAN, você está assistindo esse vídeo, vai ser um react, falei direitinho aí, Paulo? Falei? A respeito de duas pessoas falando mal de igreja em célula. E a IBAN é uma igreja em célula. E eu quero aqui refutar ponto a ponto a respeito de mentiras, de exageros e de rotulação que essas duas pessoas fazem contra igreja em célula, ok? Prepara aí, eu não sei se o Paulo, mas acho que não tem como colocar não, a gente podia ter aquele medidor de bostômetro, que nunca ouvi sair tanta bosta de uma boca, misericórdia. Vamos lá? Prepara aí, Paulo, vamos soltar essas duas peças aqui, soltando. Ouçam o que o pastor tem a dizer sobre as igrejas em marketing multinível do tipo visão celular, que trocam o ensino das escrituras pelas suas estratégias de crescimento e formação de liderança. Percebe uma coisa, o cara já chega fazendo uma rotulação. Isso é estratégia de debate, isso é argumentação desonesta. Você percebe que as igrejas de marketing multinível do tipo igreja em células, ele pega o rótulo do mundo dos negócios, marketing multinível, e ele rotula igreja em células como essas igrejas de marketing multinível. Isso é desonestidade. Por quê? Porque quando ele rotula, ele cria um monstro. Ele é o bonzinho e o monstro é aquele que ele rotulou para ele bater. Eu vou te dar um exemplo. Percebe que no debate público as pessoas gostam de falar: você é fascista, você é comunista. Por que essa rotulação é usada na argumentação e na arte do debate, né? Tem um livro muito bom do Schopenhauer que ele fala sobre a arte do debate. Quando você faz essa rotulação, é mais fácil você bater. Você está batendo no espantalho, você está batendo no monstro. E aí você emprega esse rótulo ao seu inimigo ou ao seu oponente. O que ele fez? Ele pegou um rótulo do mundo dos negócios e empregou a igreja em células. Agora, ele vai bater no espantalho. Repito, é como uma pessoa discorda de mim, eu falo: você é um fascista. A pessoa discorda de mim, eu falo: você é um comunista. Bem provável que a pessoa não é um comunista, mas eu rotulando, fica mais fácil de eu bater. Foi o que ele fez aqui. Isso é desonestidade. Ele falou a respeito de igrejas de marketing de multinível, empregando a igreja em célula. Isso aí já é desonestidade. Depois ele fala, eu vou voltar aqui, olha, mais um pouquinho, vamos lá? Deixa eu voltar aqui. Aí, ó. Vai lá. Tipo visão celular. Tá vendo? Ele fez rotulação. É a mesma coisa que eu fazer o seguinte: essas igrejas tradicionais, embora eu respeite e amo todas as igrejas, porque eu sei que é bênção da parte de Deus. É como se eu pegasse as igrejas tradicionais, convencionais, tradicionais, e dissesse assim: sabe essas igrejas tradicionais que parecem mais rodas de boteco, onde as pessoas ficam se embebedando com teologia para depois sair brigando com as pessoas? Você achar justo eu fazer uma coisa dessa? Essa rotulação? Não ia. O que esse ser humano está fazendo é isso, ele está rotulando igreja em célula de modo e generalizando, né? Isso é desonestidade sem fim. Continuando. Que trocam o ensino das escrituras pelas suas estratégias de crescimento. Trocam o ensino das escrituras para estratégias de crescimento. Olha que interessante. É como se estratégias de crescimento integral de uma comunidade local não tivessem nas escrituras. Gente, isso é de rir, isso é risível. Por isso que tinha que ter um bostômetro, tanta bosta que sai de uma boca só. Para você pensar, quando Paulo ele estabelece pregação do evangelho nas cidades mais importantes da província, isso não era estratégia? Quando na primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, eles vão e só na volta eles estabelecem presbíteros, isso não é uma estratégia? Não está nas escrituras? Quando Nosso Senhor forma duplas para evangelização do evangelho do reino, isso não é estratégia? Gente, quanta asneira. Vamos continuar aqui. Vamos lá. E formação de liderança sem preparo bíblico e teológico. Formação de liderança sem preparo bíblico e teológico. Na cabeça desse ser humano, formar um discípulo é deixá-lo 10 anos assentado numa sala de aula,
ouvindo, assimilando ou agrupando informações de teologia sistemática. Para esse ser humano é isso. Mas nós, que somos da igreja em células, a gente sabe que um ser humano ele é construído, o ensino ele é absorvido, não só assentado ouvindo informações, que é muito importante, mas praticando. Por exemplo, vou te dar um exemplo, Apolo, ele não chegou pregando em Éfeso? Ele pregou sobre o batismo de João, correto? E aí Priscila e Áquila não pegaram Apolo e depois não falaram sobre o caminho para o Apolo? Paulo estava pregando já, Apolo estava pregando e sendo treinado. Nas igrejas em células, a pessoa recebe um treinamento básico, mas a gente sabe que o treinamento assentado em uma sala de aula não é suficiente para treinar ninguém. Então ele é treinado na prática. E liderando, ele é treinado. Como Apolo pregou de modo eloquente, mas precisava ser alinhado, e Priscila e Áquila fez a mesma coisa, na igreja em célula a gente faz do mesmo jeito. Continuemos, vamos lá. E aí, se tivesse um bostômetro, Paulo, você podia ir aumentando o bostômetro, que é muita asneira saindo de uma boca só. Vai lá. Escuta só. Muitas igrejas desse movimento do marketing multimídia... Mais uma vez, movimento do marketing multimídia associado à igreja em células, isso é rotulação, generalização, e isso é mais fácil. Repito, é mais fácil você bater numa pessoa que você chama de fascista, é mais fácil você bater, eu estou dizendo na argumentação, numa pessoa que você chama de comunista, do que tentar entender a diversidade, né, do pensamento de direita ou do pensamento de esquerda. Então é mais fácil rotular para bater, é o que esses dois estão fazendo. Elas substituem a escola dominical clássica do movimento evangélico por formação de líderes. Olha só. Gente, escola bíblica dominical é uma bênção? Claro que é. Claro que é. Mas é um método de discipulado. Pastor, o que é discipulado? É a arte, é Deus fazendo discípulos através de sua igreja. Da vivência da sua igreja, seja no devocional, no 1 a 1, no grande grupo, no pequeno grupo. E o que é a escola bíblica? É essa arte de fazer discípulo na sala de aula. É bênção? Claro que é bênção. Mas eu vou idolatrar o método? Eles estão aqui falando mal do método de célula, mas estão idolatrando o método da escola bíblica, que é bom. Tá entendendo? Aí você percebe que esses pseudo-defensores são defensores da carochinha. Eles estão, na verdade, defendendo um modo de vivência da igreja que eles veem como bom. Agora, o outro modo, eles estão atacando de modo covarde, insolente. Aí ele está dizendo, troca o modo tradicional do movimento evangélico da escola bíblica, que é bênção, porém é um método. Cá para nós, você que está nos assistindo, se não me falha a memória, escola bíblica, que é século XIX, como que a igreja foi discipulada dos os séculos anteriores, sem escola bíblica? Fala para mim aí. A história da igreja, como que fica? Gente, continuemos. E ele diz para dar ênfase na formação de líder. Todo discípulo é um líder espiritual na sociedade. Todo discípulo é um instrumento da influência de Deus passar por ele e ele servir a cidade, influenciar a cidade, levando as pessoas a glorificar Cristo. Isso é ser líder espiritual. Todo discípulo é um líder espiritual na cidade ou na sociedade. Entende? A escola de líderes das igrejas em células, claro que ela ensina. A nossa escola mesmo, CTM, nós ensinamos hermenêutica, apocalipse, escatologia. Esses dias para trás, bibliologia. A gente está aprendendo agora sobre conflitos, né? Como solucionar conflitos, mas ciclo passado foi bibliologia. Que conversa fiada é essa? Continuemos. E aí a igreja não ensina mais as escrituras. A igreja em célula não ensina as escrituras. Meu Deus. Você quer um exemplo? Esse moço aí? Tem um canal no YouTube que talvez é o maior canal de teologia no YouTube. Chama-se Escola do Discípulo. Você sabe quem é a responsável de um dos maiores canais de teologia, se não o maior canal de teologia do YouTube? Uma igreja em células. Primeira igreja batista de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul.
Que asneira. De onde que esses caras tiraram tanta merda pra sair da boca? Continuemos. Vai lá. A igreja de célula não ensina as escrituras. Ela ensina como multiplicar, como ser um anfitrião, Claro. como receber bem a pessoa, Claro. como honrar o líder, como Claro. prestar contas, como isso, como aquilo. Agora eu te pergunto, isso não é bíblico? Como multiplicar não é bíblico? Como fazer os discípulos para a glória de Cristo não é bíblico? Como ser hospitaleiro na recepção da comunidade dos irmãos na sua casa, ser um anfitrião, não é bíblico? Como honrar as pessoas? E Paulo disse lá na carta aos Filipenses que eu deveria ter o mesmo sentimento de Cristo, a mesma atitude de Cristo, de me esvaziar, de considerar o outro superior. Isso não é bíblico? Isso é conversa fiada de quem está defendendo um método e não princípios do reino. Continuamos. Você só aprende técnica. Não é verdade. A gente aprende escritura, e na escritura tem ensinos teológicos, tem sabedoria para a vida. Nas escrituras tem sabedoria para a liderança. Será que esse moço sabe disso? Será que ele lê Provérbios? Será que ele não entende que existem muitos princípios para serem aplicados, extraídos das escrituras? Você vê que na verdade são pessoas, de algum modo até mesmo mal intencionadas. Continuemos. Eu fico imaginando assim, o cara que tem muita meta no trabalho dele pra entregar de vendas, ele fala, agora eu vou esquecer. Agora, preste atenção. Ele pega um termo do mundo corporativo, como ele fez? Ele, desde o início ao fim, o primeiro sujeito e o segundo, eles pegam termos do mundo corporativo, dos mundos dos negócios, e aplicam na igreja em células. Isso é uma retórica. Isso é a arte da argumentação. Eu sugiro até você que está me assistindo comprar o livro do Schopenhauer, Arte de Debater, os 38 estratagemas, né, na arte de debater, e você percebe, ele está pegando um rótulo, ele pega do mundo corporativo, ele emprega a igreja em células, para quê? Para bater nela. Repito, é como nesse debate público de esquerda e direita, um chama um de fascista ou de comunista. Por quê? Porque é mais fácil bater em rótulos. Aí ele está falando, olha, eu imagino no trabalho a pessoa cheia de metas, aí vamos lá. O trabalho um pouquinho, descansar aqui na igreja. Às vezes o irmão que tá lá no louvor diz, esquece os problemas por um momento para você respirar fundo, você cantar um louvor a Deus, você receber da palavra de Deus. Imagina o cara numa igreja dessa. A cobrança lá na igreja é pior do que no trabalho dele. Ele ouviu o chefe dele no cangote dele, as metas, se você não bateu a meta, tem que bater a meta. O cara chega na igreja cheio de meta para cumprir, para multiplicação. Cara... Interessante. Em todo movimento tem acertos e erros. Tem abuso e não abuso. Em todos. Eu vou dar um exemplo aqui. Você que participa de uma comunidade que ela é convencional, tradicional, convencional e uma bênção. Louvado seja o Senhor por isso. Os músicos não têm que tirar as músicas. Eles não têm que tirar. Eu vejo os nossos músicos aqui todos preocupados em tirar bem a música, fazer uma coisa com excelência. O professor de uma escola bíblica dominical, ele não tem que desenvolver um plano de leitura, um plano de aula, perdão. Não é? Nas escolas bíblicas bem estruturadas, certamente tem um supervisor de cada professor que pergunta como ficou seu plano de aula. Não é? Aí, o que ele pega? Provavelmente um abuso que pode acontecer sim, e ele generaliza. Toda igreja em célula faz isso. Isso é maldade. Não caia nesse conto do vigário e nessa lábia de larápios. Não caia nisso. Uma coisa interessante é que na igreja em célula a gente aprende que nós somos multivocacionados. Na família, na comunidade da fé e na cidade e no trabalho. Temos multivocações. A questão é, você tem buscado sabedoria para administrar as multivocações que Deus te concedeu? Não caia nesse conto. Esse pessoal é exclusivista. E todo exclusivista é divisionista. Ele faz divisões. Não seja você. E esse vídeo é especial para as ovelhas da IBAM. Mas compartilha aí. Compartilha com o máximo possível de pessoas. Porque nesse vídeo o bostômetro estourou. Porque saiu muita merda da boca desses dois, viu? Deus nos guarde, nos abençoe. E a gente vai mesmo pro React. É React, Paulo? É isso mesmo? Obrigado. Compartilha aí, me abençoa aí, me ajuda aí.